Ei, você aí! Antes de começarmos a conversa sobre Light Yagami, gostaria de te perguntar: o que você faria se tivesse a posse do Death Note? Quero que mantenha isso em mente enquanto avançamos por essa conversa. Light Yagami era um verdadeiro estudante modelo japonês. Inteligente, gentil, educado, bonito, popular. Enfim, você já entendeu. Ele foi criado para ser muito superior a nós, réis mortais, em todos os aspectos possíveis, de forma a tornar mais fácil nos identificarmos com a ideia de que esse cara realmente poderia se tornar uma espécie de deus. Mas será que ele era um deus ou um demônio? A maioria das pessoas, por mais normais que sejam, sempre tem aquela síndrome de protagonista do mundo. Tudo gira ao redor delas. Seus julgamentos estão sempre corretos. As causas que elas defendem são justas, assim como todos que as seguem. Percebe que mesmo em nossa pequena esfera de influência, somos facilmente guiados pelas nossas mentes para acreditar que somos melhores. Com exceção de poucas pessoas com sérios problemas de autoestima, a maioria é assim que vai se achar, no mínimo, um pouco acima da média. Agora, imagine que essa sensação de superioridade que você já sente fosse multiplicada por 1000. Imagine ter provas concretas de que você realmente está acima da média. Foi exatamente isso que aconteceu com Light Yagami. Pessoas assim são mais propensas a serem atingidas pelo complexo de Deus. Para quem nunca ouviu esse termo, ele é um comportamento social que se caracteriza por uma sensação de superioridade e arrogância. Pessoas com esse complexo acreditam ter habilidades e poderes excepcionais e que são superiores aos outros. Aqui estão algumas características fortemente presentes em Light, que também podem ser vinculadas a pessoas reais. Um senso de identidade inflado. O maior sinal de um complexo de Deus é o senso de identidade inflado e sentimentos gerais de grandiosidade. Não poderia existir um senso maior de grandiosidade do que querer se tornar Deus. Falta de empatia. Uma falta geral de empatia é comum para aqueles com complexo de Deus. Eles têm uma incapacidade de ver a humanidade nos outros. Light passa a enxergar todos como possíveis alvos, sejam criminosos ou apenas inocentes investigadores. Busca de validação. Há uma necessidade excessiva de admiração externa, elogio e reconhecimento para aqueles com complexo de Deus. Apesar de não ser uma característica tão marcante nele, claramente ele gostava de ser Kira e de quando o mundo reagia positivamente a Kira. Comportamento insensível ou sem emoção. Às vezes, as pessoas com complexo de Deus podem ser inexplicavelmente frias com os outros ou simplesmente sem emoção. Até mesmo a morte do seu próprio pai pareceu mais um dano colateral para Light do que uma tragédia na visão dele. Falta de responsabilidade. Quando você tem um complexo de Deus, você não vai sentir que nada do que está fazendo é errado, e certamente não vai sentir que precisa mudar. De fato, longe disso. Em nenhum momento pareceu ter passado pela cabeça dele que ele poderia estar errado. Ainda assim, muitos de vocês devem continuar sem enxergar problemas nas ações de Light. Afinal, ele estava matando criminosos. Portanto, a partir desse momento, sob o nome de Kira, ele lentamente tornará o mundo um lugar melhor, certo? É aqui que chegamos a uma questão muito importante. O primeiro uso do caderno é feito para matar um homem que estava importunando uma garota na saída do cursinho. Depois disso, ele começa a matar criminosos que são noticiados pela mídia. Apesar do poder de matar, Kira não é onisciente. Ele não conhece todas as circunstâncias da vida desses criminosos, e ele sequer pode ter certeza se eles não acabaram sendo condenados injustamente. Portanto, o que dá a ele o direito de condená-los à morte? Porém, as coisas só pioram, pois, como sabemos, ele começa a se ver como um deus. Logo, quem está contra ele é um pecador que merece ser morto, não importando se são detetives, agentes do FBI, que estão apenas cumprindo seu trabalho, ou até mesmo uma esposa de luto. Qualquer um que o ameace tem a mesma sentença que o pior dos criminosos. Me responda, para onde foi a justiça desse Deus? Nietzsche já dizia algo que se encaixa perfeitamente no que Light se tornou. A maldade não tem como finalidade em si o sofrimento do outro, mas sua própria fruição sob a forma, por exemplo, de um sentimento de vingança ou de uma intensa excitação nervosa. Qualquer brincadeira já mostra como dá prazer exercer o próprio poder sobre o outro e chegar com isso ao sentimento agradável da superioridade. Para alguém que já se via como superior, muito antes de ter qualquer poder real, ter a posse do Death Note abriu para ele a possibilidade de conseguir a superioridade máxima, de se tornar um deus.
Mas no final das contas, é disso que se trata. Um humano querendo se tornar um deus e não sobre construir um mundo melhor. Nesse momento, muitos do que torcem pelo Light podem estar prontos para me crucificar nos comentários e dizer que ele realmente estava construindo um mundo melhor. Porém, antes de usar meus próprios argumentos, quero apelar para mais um trecho de Nietzsche. Sócrates e Platão têm razão. Seja o que for que o homem faça, ele faz sempre bem. Isto é, aquilo que lhe parece bom, útil, de acordo com seu grau de inteligência e de acordo com o nível atual de sua racionalidade. Apesar de toda a racionalidade superior de Light, ele faz uso dela de uma forma completamente tendenciosa, ao ponto de enxergar apenas o bem que ele fazia. No fim das contas, ele era apenas temido. As pessoas não deixaram de cometer crimes por se tornarem boas. Elas deixaram de cometer crimes por medo. Mas e se medo fosse a única solução, você se pergunta? Se o mundo realmente se tornasse mais seguro sob ira? Alguns podem argumentar que os fins justificam os meios, que o sacrifício de alguns garantiria um mundo melhor para muitos. Porém, com todo esse medo espalhado pela sociedade, pessoas mal intencionadas poderiam tentar se aproveitar disso, utilizando de denúncias falsas para incriminar inocentes, chantageando pessoas que cometeram pequenos delitos, com a promessa de não entregá-los a Kira. E como eu disse, ele não é onisciente. Portanto, ele não tem como saber o que é realmente verdadeiro em 100% das ocasiões. É nesse ponto que volta a questão do início do vídeo. O que você faria se encontrasse Death Note? Eu destruiria por completo ele e nem cogitaria usá-lo, pois não cabe a mim e a ninguém julgar quem tem o direito de viver. No fim, Light não se tornou um deus, mas um tirano. Seu mundo não era mais justo, apenas mais silencioso, porque o silêncio que o medo traz não é justiça, é apenas a ausência de vozes. Se você discorda, deixe sua opinião nos comentários, com todo respeito, e se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar um like, pois esse é só o começo.